Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai dar uma dica especial sobre um quadro hipoxêmico. Vamos simular aqui um paciente bem hipoxêmico e o que você poderia fazer para tentar solucionar ou amenizar aquele problema. Descartando ali, inicialmente ali a posição prona, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um paciente, eu vou tentar compartilhar aqui o meu simulador. Beleza, aqui. Estou aqui no cantinho. Então, vamos lá. Você pegou seu paciente, ele foi entubado, o paciente recente, um paciente que não foi espoliado de ventilação invasiva, não ficou dias e dias em altos fluxos em dispositivo de oxigenoterapia. Ele foi entubado no momento certo, quando ele apresentou desconforto, ele foi para um trio de 30 minutos a 1 hora de ventilação invasiva, não respondeu e foi prontamente entubado. Então, um quadro totalmente correto. Quando você pegou esse paciente, ele estava até com uma mecânica respiratória favorável. Você iniciou ali com uma PIP de 10 centímetros de água naquele paciente, colocou o volume a 6 ml por quilo, ajustou o volume, não fez tudo direitinho ali, só que você precisa de uma cifra de 100% de FO2 e o paciente continua saturando abaixo de 90%. Por isso que o paciente saturou ali 78%. Então, teve uma saturação muito baixa, com uma PIP a 10, então alguma coisa está acontecendo, você tem um quadro hipoxêmico ali bem severo, então você precisa de algum ajuste. Aí você foi ali para uma proposta de encontrar uma PIP que poderia melhorar a oxigenação, manter uma boa mecânica respiratória e não ter tanto impacto hemodinâmico. Perceba que você tem 3 tríades ali, né? Então, a oxigenação, número 1, número 2, a mecânica respiratória e número 3, ali, a resposta hemodinâmica. A resposta hemodinâmica eu não vou colocar nessa aula, vai ficar muito extenso. Vou falar só da oxigenação, vou falar só da parte da mecânica. Então, observe isso daqui. Você pegou seu paciente, ele está saturando ali por volta de 78%, com uma FO2 a 100%. Aí, você colocou a PIP de 10 centímetros de água. Nessa que você colocou a PIP em 10 centímetros de água, o seu paciente, ele continuou desaturando, uma saturação ali por volta de 78, e você foi para fazer, então, o mini recrutamento. Então, você fez aquela manobra lá de mini recrutamento, colocou o paciente em pressão controlada, colocou uma pressão controlada de 15 centímetros de água, um delta de pressão de 15, e foi subindo, né? PIP 10, esperou um tempo, PIP 15, PIP 20. Então, se você não sabe como é que realiza esse mini recrutamento, tem um vídeo aqui no canal, você vai e observa ali como realiza esse stepzinho. Fez o step lá, voltou o paciente para modo volume controlado, a 6 ml por quilo, deixou um tempo ali expiratório já adequado, já tem tudo isso nessa aula de mini recrutamento. E você chegou agora para encontrar a PIP ideal, né? Uma PIP adequada. Ideal se tivesse um método de imagem, realmente. Então, vamos tentar encontrar a PIP adequada para esse paciente. Então, você colocou inicialmente 10 de forma aleatória, não resolveu a mecânica, apesar de estar boa, o paciente continuava muito hipoxêmico. Você partiu, então, para o mini recrutamento. Você partiu para o mini recrutamento, você iniciou ali a manobra de step incremental, fazendo em modo PCV, colocou lá uma delta de pressão de 15, e você subiu a PIP 10, 15, 20 centímetros de água. Passou o paciente agora para a parte 2, a manobra que é colocar o paciente em modo VCV. O paciente tem 75 kg de peso ideal, então 75 vezes 6, 450 ml de volume. Ajustei o tempo expiratório de forma bem longa, evitei a formação de auto-PIP aqui por um tempo extra, tá tudo certinho. O bom tempo de enchimento, vai ter todas as constantes ali possivelmente preenchidas. E coloquei a PIP em 20 e comecei a diminuir ali a PIP do paciente. Coloquei uma PIP de 20, não melhorou, calculei a driving pressure, pico 35, platô 33, PIP 20, então driving pressure 13. Aqui embaixo, driving pressure já. Coloquei a PIP em 18, quando eu coloquei a PIP em 18, o paciente ali teve uma discreta alteração da complacência, e com isso a driving pressure caiu para 12. Então, PIP 18, né? Driving pressure 12. Coloquei agora a PIP em 16, a driving pressure continua também 12. Claro, tem um time, tá, gente? Vou fazendo rápido para não deixar tão extenso o vídeo, mas tem um tempo ali, 30 segundos entre cada degrau.
PIP. Aí passei meu paciente agora com uma PIP de 14. Quando eu coloquei o paciente na PIP de 14, a driving pressure modificou já. Então agora tem uma driving pressure menor, uma driving pressure de 11 centímetros de água. Então eu gravo esse valor com 14, 11. Esperei 30 segundos, coloquei a PIP em 12. Quando coloquei a PIP em 12, driving pressure do paciente também 11. Esperei mais 30 segundos, PIP 10. Saí baixando a PIP. E eu percebi que a driving pressure era a mesma a partir do valor de 14. Então vamos lá. O que você faria nessa situação? Eu escolheria o menor valor. Vamos dizer que a partir de 10 ali a driving pressure começava a aumentar. Então eu tenho 14, 12 e 10, ou a partir de 14 com a mesma driving pressure. E 10 seria o ponto ali de corte, que a driving pressure começaria a subir, eu estaria recrutando meu paciente. Então, na maioria das situações, você usaria 10, né? 10, então, para sustentar ali o paciente. Só que quando você voltou para 10, a FO2 não conseguiu sair de 100%. O paciente continuou desaturando, ele continuou hipoxêmico. Aí você levantou um questionamento. Com 14, a driving pressure é 11. Com 12, a driving pressure é 11. Com 10, a driving pressure é 11. Porém, com 14, ele tem uma melhor oxigenação e com 10, ele tem uma pior oxigenação. O que você faria nessa situação? Então, nessa situação, há uma exceção, gente, da regra. Então, possivelmente, você não vai escolher a menor PIP pela menor driving pressure, porque a driving pressure é igual. Então, o que você faria nesse paciente? Você retornaria, faria todo aquele step de novo no paciente, entendeu? Aí, faria uma manobra de abertura, jogaria o paciente para uma PIP ali de 20 centímetros de água novamente, manobra de PCV de novo lá, manobra de abertura, e você colocaria a PIP em 14. Mas, Mardo, por que não 10? Calma, vamos lá. Porque, gente, a partir de 14 é a mesma driving pressure e você está gerando uma melhor oxigenação com a PIP de 14. Perceba que a driving pressure continua 11, o platô não excedeu 30 e está tudo certinho. Eu vou explicar de uma maneira melhor agora, eu vou abrir outro quadro aqui. Então, isso aqui é uma exceção da regra. Isso acontece demais na minha rotina quando eu pego um paciente que chegou em máscara, no Rinalante 15 litros, começou a apresentar desconforto recente, não foi esfoliado em ventilação não invasiva em nenhum outro serviço, nem alto fluxo. Chegou na unidade, fizemos um teste de 30 minutos a 1 hora, não respondeu, ele prontamente foi entubado. Eu, geralmente pego uma complacência bem interessante nesse paciente, porém, se ele estiver muito hipoxêmico, eu utilizo nessa ação, se for uma exceção, como eu estou percebendo aqui, a driving pressure foi idêntica, e o paciente está muito, o que é muito hipoxêmico? Você coloca, ele está 100% e o cara ainda está saturando muito mal. Então, nessa condição, possivelmente a PIP elevada é a melhor. Olha aqui, ó. A PIP 14 gerou a driving pressure 11, a PIP 12 gerou a driving pressure 11, a PIP 10 gerou a driving pressure 11, tá? Idêntica. Porém, a FO2 pós essa utilização de PIP continuou em 100% na PIP 10. Em 12 eu utilizei 85% para saturar 9,2, isso aqui é bem hipotético, tá, gente? E com 14 eu consegui baixar a FO2 para 65 com uma saturação de 9,4. Então, o que deu para perceber? Utilizando como parâmetro, a mecânica é a mesma, 14 é melhor. A FO2 pós, eu não saí de 100% em 10 e fiquei com 65 a 14, então já teve melhora de oxigenação. E a segunda coisa para avaliar sobre distensão, gente, é avaliar o CO2. Uma coisa que a gente sempre esquece é chama um capnógrafo, isso aí é interessante. Então, uma gasometria pós ajudaria. Eu escolheria 14 nessa situação aqui, ó, porque eu teria melhora da oxigenação, a mesma driving pressure. E quando eu for olhar o CO2, na PIP 10, o CO2 estava subindo. Então, possivelmente, eu estava desrecrutando esse paciente. E com uma PIP de 14, perceba que o CO2 foi melhor. Então, possivelmente, nessa situação aqui, eu tenho um paciente que não está ainda em sobredistensão. Então, a PIP ideal 14. Eu não falei de repercussão hemodinâmica, não falei de outros fatores, pressão arterial, não falei ali de outras situações ali que poderiam somar na parte hemodinâmica. Mário, quais fatores poderiam ajudar? Se tivesse débito cardíaco, oferta tecidual, ali se eu tivesse conteúdo arteriovenoso de oxigênio, então essas coisas você avaliaria a pressão arterial de forma invasiva para avaliar também a pressão arterial, você avaliaria a parte hemodinâmica. Não é o intuito desse vídeo, só estamos avaliando 2 fatores, lembra, são 3, a
oxigenação, a mecânica respiratória e a hemodinâmica. Claro, tem que avaliar a hemodinâmica, tá, gente? Mas não estamos falando nesse vídeo. Estamos falando apenas da oxigenação e da mecânica, mas esse caso está bem interessante. Então, você vai escolher a PIP mais elevada quando tiver um paciente muito hipoxêmico, desde que a driving pressure seja a mesma, aquela das PIPs mais baixas, você tem uma melhora da oxigenação e o CO2 não esteja subindo. O CO2 subindo, possivelmente você está em uma área de sobredistensão. O CO2 se mantendo ou até melhor, possivelmente você está no CO2 que está gerando área de recrutamento e não está gerando sobredistensão. Não esqueça de avaliar a hemodinâmica, a pressão arterial, conteúdo arteriovenoso, essa oferta tecidual e o débito cardíaco, tá bom? Isso é muito importante para você também ter repercussão hemodinâmica com essa cifra de PIB, beleza? Então, essa é uma boa dica, eu uso bastante na minha rotina, principalmente quando eu pego esse paciente que estou falando para vocês, paciente que não foi espoliado, vai ter uma boa complacência ainda, uma boa mecânica respiratória, e esse paciente vai ter resposta excelente com uma PIP mais elevada. Então, fica a dica e até o próximo vídeo.